dia, gente. Eu confesso, se o professor estava achando que era um desafio falar depois da Patrícia e do Wilson, imagina falar depois da Patrícia, do Wilson e do professor. A Mari me convidou para falar sobre gestão de carreira, e no primeiro momento eu pensei, falei, pô, vou falar sobre o processo, como a gente faz, avaliação de competência de liderança, competência funcional, reunião de gente, plano de sucessão, etc. Mas, no final das contas, isso tudo está disponível. Vocês têm acesso a essa informação, e se alguém quiser entrar em mais detalhes sobre o processo da Ambev ou o que a gente está discutindo, eu estou aberto. O meu contato, eu não coloquei aqui o e-mail, mas é fabio.capitanovas@ambev.com.br, é super fácil. Eu achei que fazia mais sentido dividir algumas coisas que a gente tem discutido ou que eu aprendi, formei opinião a respeito, ao longo da minha carreira. Parecia fazer sentido, só que tudo que eu vou falar aqui, ou a Patrícia, ou o Wilson, ou o professor Joel já falaram. Então, no final, alguns pontos eu vou reforçar, em outros eu vou fazer uns contrapontos. E eu separei 5 coisas para falar com vocês. A primeira, eu peguei a minha própria carreira como exemplo. Tá? Eu tenho 39 anos de idade, sou engenheiro de formação, fiz poli, e eu trabalhava numa empresa de engenharia como estagiário, uma empresa de projetos, e entrei no programa de trainee da Ambev. Foi interessante, eu estava saindo da poli, tinha uma palestra, na época era a Brahma. O meu critério de decisão não foi o critério que eu recomendo que qualquer pessoa faça para a sua carreira. Eu falei, opa, palestra da Brahma deve ter cerveja, deixa eu ver o que está acontecendo, e estavam lá o presidente e o vice-presidente de gente de gestão falando sobre a cultura da empresa, sobre o que era o sonho, qual que era o propósito, o que eles queriam construir. Eu me encantei por aquele negócio e resolvi me inscrever no programa de trainee. Foi o único programa de trainee no qual eu me inscrevi. E aí foi quase uma mudança de trajetória, porque eu era um cara super técnico, né, trabalhando numa empresa, eu me formei em energia e fluidos, estava indo fazer uma pós-graduação na França, em máquinas térmicas, e resolvi seguir depois de 3 anos, seguir para uma carreira totalmente diferente. O lado de cá, eu sou casado há 15 anos com a mesma empresa, há 17 anos com a mesma esposa, então eu sou uma pessoa, por natureza, monogâmica, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Só que dentro da empresa, dentro da Ambev, eu tive uma carreira na qual eu passei por várias áreas diferentes. Você olhando o que está ali pode parecer uma bagunça, mas isso vai fazer o link para o primeiro ponto que eu vou querer falar com vocês. Eu comecei como analista, depois especialista de logística, uma função super técnica, trabalhava com pesquisa operacional, fazendo otimização de cadeia logística. Depois, com 27 anos de idade, eu virei gerente de fábrica, num gesto quase que responsável da área de recursos humanos da Ambev. Uma curiosidade aqui é que, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha setado como sonho, ou como objetivo de carreira, chegar à posição de gerente de fábrica no final da minha carreira. É o que meu pai tinha conseguido, ele era diretor industrial de uma multinacional, e em 2004 eu falei, pois é, vamos ter que repensar esse sonho aí na frente. Fui durante quase 4 anos gerente de fábrica, fiz um monte de besteira nessa época, o Jorge está aqui no público, ele não vai me deixar mentir, ele sabe, ele trabalhava na área de gente de gestão da Ambev nesse período. E nesse período, a minha gerente de gente de gestão, ela saiu de licença maternidade. A gente tem uma estrutura super enxuta, a gente não repôs a posição, e durante 6 meses eu fui gerente de fábrica e gerente de gente de gestão. E me apaixonei pela área. Eu já sabia desde o começo. A Ambev, para quem conhece, sabe que é uma empresa que tem a cultura e os processos de gente de gestão muito fortes. Eu já sabia que isso é importante, mas eu não entendi em profundidade até eu ter vivido esses 6 meses fazendo a função de gerente de gente de gestão, e foi quando eu decidi, nesse momento, mudar o sonho. Eu falei, eu quero ser um dia vice-presidente de gente de gestão da Ambev. Meu próximo passo foi para diretor de gente de gestão de supply. Eu recebi uma visita, eu tinha, obviamente, depois desses 6 meses, eu tinha algum conhecimento do processo, recebi uma visita da pessoa que estava na minha posição na época, Olivier, que veio da Accenture para a Ambev, um belga. Eu recebi uma visita dele na planta, na cervejaria, e eu passei a tarde inteira atacando pau nos processos de gente de gestão. E ele foi anotando, eu fui me empolgando, e ele foi anotando, e quando ele tinha umas 2 páginas anotadas, ele arrancou a folha do caderno, entregou para mim, e ele falou, então, Capitão Novas, eu vim aqui te convidar para trabalhar na área de gente de gestão. Se você quiser começar por esses pontos, eu acho que é um bom início.
E eu aprendi a me conter um pouquinho mais nos meus impulsos a partir dessa data, porque, obviamente, nos 4 anos seguintes eu não consegui resolver metade das coisas que eu achava que tinham que ser mudadas, e a outra metade eu descobri que eu estava errado. E eu fui entender por que o processo acontecia daquela forma e você, obviamente, vai amadurecendo ao longo da carreira. Depois eu fiz um movimento lateral, como o professor falou, e fui ser diretor industrial, né, uma mudança quase uma mudança de trajetória, mas dentro do mesmo nível de complexidade, e passei 4 anos como diretor no sul do Brasil, numa das experiências mais bacanas, foi quando eu conheci a Mari, mais bacanas que eu tive ao longo da minha carreira, porque eu vou falar aqui na frente de gestão de competência. Eu acho que, para um profissional ser realmente completo, ele precisa participar de uma startup, ou botar um negócio de pé a partir do zero, e precisa participar de um turnaround. Ou seja, você pegar um problema realmente grave ou realmente grande e resolver esse problema. E lá eu tive a sorte de ter os dois ao mesmo tempo, porque a gente ampliou a capacidade da regional, a gente teve que contratar 1.000 pessoas. Foi uma época que a gente fez mais ou menos 500 milhões de reais de investimento em ampliação de capacidade e novas linhas de produção. A gente contratou mais ou menos 1.000 pessoas num cenário de resultado ruim, com turnover alto, eficiência caindo. Então, foi uma época de aprendizado que eu acho que não tem escola que dê um aprendizado tão grande quanto esse. A Mari está chacoalhando a cabeça aqui, porque ela foi uma das pessoas que o work-life balance dela foi relativamente comprometido durante esse período. Depois, aí, no final desse ciclo, eu fui convidado para ser diretor industrial de outra região, uma região maior, e na conversa com o vice-presidente de supply e o vice-presidente de gente, na época, minha primeira resposta foi: primeiro, estou lisonjeado com o convite, eu aceito, mas eu queria fazer alguns contrapontos aqui. O que eu quero no futuro é ser vice-presidente de gente de gestão, não é ser vice-presidente de gente de supply. 2, as minhas características pessoais e competências não são as que vão fazer de mim o melhor diretor industrial. Não sou um bom cervejeiro, não tenho nem habilidade de degustação, por exemplo, para saber. Eu sei detectar defeito, eu não sei desenvolver produto e inovação. Eu não sou o cara mais inovativo, inovador ou criativo que existe no mundo para trabalhar e fazer novas coisas dentro de supply. Por outro lado, as coisas que eu gosto de fazer, as características que eu tenho, que eu acho que são as minhas fortalezas, são essas aqui. E foi super legal a conversa, que eles falaram: ok, então nós vamos fazer um movimento lateral de carreira de novo, em vez de te levar para o Rio de Janeiro, a gente estava juntando duas regionais, a gente te traz de volta para o headquarters, você toca projetos nesse período. A gente implementou um sistema de gestão na logística, o que foi super interessante, porque eu acabei complementando outras competências ou fechando alguns gaps que eu tinha. No final de 2014, eu fui convidado para ser diretor de serviços compartilhados, mas quase que numa ponte, né, num período até assumir a vaga quase que como uma preparação para assumir a vaga de vice-presidente de gente de gestão e estou nessa função há 2 anos e meio. Por que eu contei essa história inteira? Porque esse é o primeiro ponto, e o professor já falou aqui, então eu posso falar um pouquinho mais rápido. Mais do que ficar planejando qual o próximo passo, a gente acredita na Ambev, e eu acredito muito pessoalmente, que é importante você desenvolver competências. Você vai aumentando o nível de complexidade das coisas que você gerencia. E, sinceramente, eu, como gerente de fábrica, eu não estava sendo preparado para ser um gerente de fábrica, eu estava sendo preparado para lidar com gente, para liderar a gente. Eu tinha 600 pessoas, reportando para mim, o meu cervejeiro, ele tinha 35 anos de companhia, eu tinha 27 anos de idade, eu não queria saber mais do que ele sobre o assunto, eu não tinha pretensão de saber mais do que ele sobre o assunto, e foi um aprendizado importante de que, para liderar a gente, o meu papel era muito mais ter as pessoas engajadas com o propósito correto, na direção correta, e fazer as perguntas corretas, do que eu ter todas as respostas. Até ali, eu tinha sido educado para ter todas as respostas. Eu era analista, especialista, eu queria ser o cara que mais entendia do assunto, e eu queria ter todas as respostas para aquilo que eu fazia. Então, esse é um ponto importante. O segundo ponto que eu queria falar daqui e usar isso como exemplo, e não por causa da minha carreira, porque eu posso dar 50 exemplos como esse dentro da história da Ambev. Se você escolher, pelo menos, trabalhar numa empresa de bricks and mortars, como é a Ambev, e não numa startup,
Em alguns momentos, o teu movimento de carreira vai ser único e exclusivamente para o seu desenvolvimento. Como foi para mim o caso de gerente de fábrica. Tinha 20 pessoas melhores do que eu para colocar como gerente de fábrica naquele momento. Aquele movimento foi um movimento apostando na minha formação, porque aquilo era importante para o meu crescimento profissional. Mas, se for só isso, está desbalanceado, porque a equação não fecha para a empresa. Em alguns momentos, você vai ter que atender uma necessidade da empresa e entregar resultado nessa função. Então, depois de ter sido diretor de gente de gestão, a gente precisava de uma pessoa no sul do Brasil com determinadas características para o desafio que a gente ia enfrentar. Embora não fosse o que eu quisesse para o meu futuro ou no longo prazo, eu sabia que a empresa precisava daquilo. Assim como, se a empresa não tivesse uma outra opção para a função do Rio de Janeiro, eu teria aceito. Eu teria ido para o Rio e teria sido importante, e provavelmente a trajetória não ia ser como foi, mas, no final, eu estaria desenvolvendo competências que iam me preparar para assumir desafios maiores lá na frente. Então, em alguns momentos, você vai precisar da empresa. A empresa vai precisar de você. O que eu acho é que a sua carreira tem que ser balanceada e, no longo prazo, as duas coisas se equilibrarem. Se você estiver num lugar onde só você está resolvendo o problema da empresa, aí também está errado. Não faz sentido nenhum. Faz sentido isso? Ah. E aí, os outros pontos que eu... Bom, esse eu já falei, então não vou entrar no detalhe, o professor falou com muito mais propriedade do que eu. O primeiro ponto que eu queria trazer é: faz muito mais sentido você desenvolver competências, gerenciar time de time, resolver problema, otimizar processo, data analytics, resolver problema complexo, gerenciar projeto, e você vai somando esses quadradinhos na sua formação, tocar um PNL, né, tocar uma marca, você vai somando esses quadradinhos na sua formação até que você seja um profissional completo ou esteja preparado para assumir alguns desafios grandes. Você nem sempre vai ter todas as respostas, e aí vem o segundo ponto que eu ia falar. Se você quiser desenvolver todos os quadradinhos, para você vai ter aquela carreira de 35 anos até você poder assumir alguma coisa realmente importante. E esse é o segundo ponto: se você quiser ter uma carreira acelerada ou rápida, ou fazer algo realmente grande, você vai ter que assumir risco, ponto. Vai ter que saber conviver com um nível de incerteza. Se você não estiver preparado para conviver com algum nível de incerteza, você não vai fazer um movimento, ou não vai pensar algo suficientemente grande para fazer a diferença. E, se você não estiver preparado com isso, ninguém vai resolver esse problema para você. Para fazer o link com o próximo assunto, a Mari, ela trabalhava em gente de gestão comigo na Ambev. E, quando ela sentou para conversar comigo que ela queria sair para montar uma startup de recrutamento e seleção, a ideia não era bem exatamente o que a empresa é hoje. Eu lembro da conversa com ela, porque imagina como é que você faz quando a melhor pessoa do seu time fala que quer sair. Você pensa em todos os argumentos para manter ela dentro da empresa. E eu lembro que, na hora, minha resposta para ela foi: pô, Mari, eu vou tirar o crachá, porque eu não vou falar como empresa, eu vou falar como pessoa. Acho que você está falando com tanta empolgação, que esse é seu sonho, que eu acho que você vai ser realmente feliz fazendo o que você tem que fazer. Então, conta com o meu apoio. Mas saiba que pode ser que daqui a 2 anos você descubra que não deu certo. Pode ser que daqui a 2 anos o LinkedIn resolva fazer exatamente o que você está fazendo e você tenha que mudar totalmente o ramo ou a direção da empresa. Você está disposta a conviver com esse nível de risco? Ela falou: estou. Sou nova, né, tenho capacidade de aprender, posso voltar atrás e mudar a trajetória de novo, se esse negócio não dá certo, porque eu acredito e eu acho que vai dar certo. E eu falei isso para ela: eu tenho certeza que vai dar certo, mas você tem que saber o risco que você está correndo. E aí, o segundo ponto que eu usei para ela foi: sabe que você não vai mais ter vida pessoal pelos próximos 2 anos. Você está abrindo mão do seu salário, porque você não vai ganhar dinheiro por um bom tempo, e você vai trabalhar 3 vezes mais do que você trabalha hoje. E ela riu, acho que ela achou que eu estava brincando, e ela foi entender isso só depois do primeiro ano. É GUP ou GUP? GUP. Só depois do primeiro ano na GUP. Mas o ponto que eu queria falar sobre isso, e por que eu puxei esse exemplo, é que eu não acredito em work-life balance. Forçando aqui o contraponto, eu acredito em life balance. Se você está fazendo algo que você não gosta, e que você tem que claramente separar o que você está fazendo do seu tempo pessoal, provavelmente você está na coisa errada.
né? Eu vejo a Mari postando as coisas, os dias mais felizes, ou os posts mais felizes que ela tem, são quando ela vai à noite, com o time, porque começa a trabalhar em cima de uma ideia, e fala, não, eu não vou parar até isso aqui está pronto, porque está tão legal fazer o que eu estou fazendo, e aí no dia seguinte você chega mais empolgado ainda para trabalhar. Eu vou pegar o exemplo dessa semana. Eu na segunda-feira estava no Panamá, comecei às 5 da manhã. O bom é que o Dória não, a equipe de assessoria de imprensa e de comunicação do Dória conseguiu criar um conceito de que agora as pessoas trabalham 16 horas por dia, mudou o nosso patamar do que é carga de trabalho, isso para a gente é bom como recursos humanos. Mas eu estava, segunda-feira às 5 da manhã, fui à noite para a República Dominicana. Terça-feira, às 6 da manhã, reunião matinal de vendas, etc. Evento com o time de liderança até às 11 da noite. Quarta-feira, às 8 da manhã, com o time, tinha reunião de board, etc. Voltei, passei o voo na quarta-feira à noite, cheguei às 7h30 da manhã em São Paulo e fui trabalhar de manhã. Quando eu paro para pensar, eu falo, pô, faz sentido você estar nesse, de quase não dormir, esse limite? Eu tive uma semana tão legal, mas tão legal, que eu repetiria ela inteira e eu aprendi pra caramba na semana. Eu falei com gente boa, eu conheci gente boa no Panamá, na República Dominicana. A gente acabou de incorporar uma operação. Se você está feliz fazendo o que você está fazendo, você não para. É lógico que tem o peso. Pô, eu queria estar perto dos meus filhos essa semana, eu queria. Mas eu vou ter um final de semana especial com eles, espetacular, em que eu vou poder equilibrar esse negócio. Mas eu não estou equilibrando o trabalho e a minha vida pessoal. Eu estou equilibrando a minha vida. Ponto. Tá? Então, isso vale para tudo e todos os exemplos que a gente for fazer. Se você estiver fazendo algo que você não gosta, você pode trabalhar 4 horas por dia, você vai estar de saco cheio e vai estar infeliz. E eu já vi casos assim, de pessoas falaram que estavam trabalhando muito. E para gestão de carreira, onde é que vem o link? Se você quiser fazer algo realmente excepcional, você vai ter que se dedicar de verdade. Eu não sei quem viu o post hoje do Neymar falando que ele quer treinar agora aos sábados e aos sábados à noite, porque ele tem alguma meta esse ano do que tem que fazer. Eu não sei quem conhece um lateral do Real Madrid que chama Pepe, é um brasileiro que se naturalizou português, ele foi contratado pelo Real Madrid, ele falou, eu vou ser a pessoa que mais vai treinar no Real Madrid, eu vou ser o melhor jogador do Real Madrid. Eu vou chegar 2 horas mais cedo no treino todo dia. E aí, no primeiro dia, ele chegou 2 horas mais cedo. O Cristiano Ronaldo já estava lá 1 hora. Se você quer ser excepcional, você tem que fazer mais do que as pessoas médias fariam. Isso pode ser mais horas, isso pode ser mais dedicação, isso pode ser mais energia, isso pode ser mais o que for. Mas o Michael Phelps não ganhou o número de medalhas que ele ganhou nas Olimpíadas, para pegar o exemplo da natação que o professor usou aqui, treinando igual a todo mundo. Ele treinava mais do que todo mundo, desde os 11, 12 anos de idade. Ele abriu mão de muita coisa. Então, tá bom, eu não quero abrir mão de determinadas coisas. Não tem problema nenhum, você não vai ser o campeão olímpico. Isso tem que estar muito claro. E esse é um contraponto difícil para caramba, porque é óbvio que a gente, como recursos humanos, tem que saber fazer esse balanço. Eu quero criar um clima agradável, eu quero que as pessoas tenham um propósito no que elas vão fazer, eu quero que as pessoas tenham equilíbrio na sua vida pessoal, mas aquelas pessoas que querem walk the extra mile, aquelas pessoas que querem entregar mais, aquelas pessoas que querem fazer mais, vão construir coisas maiores. Ponto. O exemplo da Mari. Ela está trabalhando provavelmente mais do que o Dória, ou tanto quanto o Dória, se é possível, e vocês veem o que está acontecendo com a GUP. O time todo está trabalhando, não é só ela, e vocês veem o que está acontecendo. E eu acho que tem exemplos que a gente pode usar para isso. Então, esse era o terceiro ponto. E o último, aqui a foto não fala muito com o que a gente está falando, mas também, eu acho que aqui quem falou do legado foi a Patrícia, certo? A gente fica falando em gestão de carreira, e, mas eu já estou há 2 anos na mesma função. E eu tenho essa conversa quase que todos os dias, com pessoas da equipe ou pessoas do time. Ou, para pegar o exemplo, eu entrevisto, sei lá, 200, 300 pessoas por ano. Sou meio fanático com isso, e com um negócio de cultura, e falo, para uma pessoa entrar na Ambev a partir de um determinado nível, eu quero ter certeza que a pessoa está entrando pelos motivos corretos e com a cultura correta. Eu olho o currículo das pessoas, eu nem lembro o que foram as funções que elas colocaram lá.
Eu nem lembro quanto tempo elas ficaram em cada função ou qual foi a empresa. Sinceramente, se você me perguntar depois de uma entrevista, isso para mim é quase que irrelevante. O que eu quero saber é o que essa pessoa fez. E ela pode ter feito em 1 ano, ela pode ter feito em 5 anos, e qual foi o legado que ela deixou. Eu peguei a foto dos trainees aqui e coloquei, porque é isso que a gente fala no começo para eles. Se você quer crescer, se você quer fazer algo excepcional, se você quer ter uma carreira excepcional, faça algo excepcional. Isso não vai acontecer simplesmente porque você passou 2 anos na função de supervisor de vendas. A minha resposta é, eu tenho 800 supervisores de vendas no Brasil. Se você não estiver, no mínimo, nos top 10%, eu não vou te considerar para o próximo passo. A gente tem 300 gerentes de venda no Brasil. Se você não estiver, no mínimo, nos top 10%, a gente não vai te considerar para o próximo passo. Ah, isso é agressivo para caramba? Tem que tomar cuidado com essa palavra, porque a gente acabou construindo uma imagem que eu acho que não reflete a realidade do que a gente vive lá dentro na Ambev, com esse negócio de agressividade. Mas o fato é esse, eu tenho 300 gerentes comerciais. Eu tenho 300 gerentes de vendas, eu tenho 50, 60 posições de gerentes comerciais. 10, 20 por ano vão ser promovidos para a função de gerentes comerciais. E se a gente acredita em meritocracia, a gente vai promover os melhores, vai promover aqueles que fizeram a diferença, aqueles que deixaram um legado. Se a gente quer ter uma gestão de carreira, né, eu acho que, para mim, tem uma gestão de carreira proativa ou participativa, ou ter protagonismo na definição da sua carreira, como a gente conversou aqui. Eu acho que esses pontos são pontos fundamentais. O primeiro, a gente tem que saber que vai ter um balanço entre o que é a nossa necessidade pessoal e o que é a necessidade da empresa, a não ser que você resolva abrir a sua empresa. O segundo, a gente tem que saber que tem um determinado nível de dedicação que você precisa ter, um nível de entrega, e aí escolha algo que você goste para você poder estar nesse tempo com o nível de entrega que você precisa. A gente tem que saber que vai ter um nível de incerteza grande, porque, no final das contas, você não vai ter todas as respostas e não vai estar 100% preparado para fazer as coisas, principalmente se você estiver crescendo, cada vez mais vão ser exigidas competências que você não tem e que você vai desenvolver e vai trocar o pneu da bicicleta com a bicicleta andando no meio do caminho de vez em quando. Mais importante do que a carreira ou os passos da carreira são as competências que você desenvolve ao longo dela, e mais importante do que as posições que você ocupou ou o nível para o qual você foi, é o que você deixou de legado nessas posições. Então, eu queria encerrar com esse slide, fazendo um resumo. Acho que isso é o meu aprendizado sobre gestão de carreira e tem funcionado muito bem. Para mim, a gente acredita isso demais. É óbvio que a realidade não é tão parecida quanto a realidade da Yuzu, que está inventando um monte de coisa e está se desenvolvendo, ou a realidade da Accenture, que tem um modelo de gestão de carreira totalmente diferente, mas eu acho que os conceitos todos, de alguma forma, eles se falam. Ok? Obrigado, gente. Levanta aí para pegar. Vai falar alguma besteira que eu fiz, quer ver? Não sei se eu posso contar, né? Tudo bem? Tudo bem, Jorge? Beleza. Bom, trabalhei com o Capitanoz primeiro, antes da pergunta, queria agradecer ele que me deu a primeira oportunidade de liderança na Ambev, com alto risco, né? Eu fui para Manaus. Na época era um desafio tanto, e isso foi importante para mim na carreira. Obrigado. A dúvida é o quanto que a Ambev vem bebendo dessa fonte, desse momento novo dos millennials, colaboração, coisas que a Yuzu, né, tá fazendo bastante. O que vocês vêm bebendo dessa fonte e o quanto isso vem colaborando com a cultura já existente e a evolução dessa cultura? Eu confesso que, às vezes, eu me sinto meio que o tiozão nesse meio, né? Com o negócio do... A gente está trazendo muita gente boa, a gente está atraindo muita gente boa, então, e é engraçado que, às vezes, a gente vai pegar o garoto com 18 anos de idade, que ainda nem foi para a faculdade, e o cara, em um mês, entrega um negócio que a gente ou ia gastar milhões de reais com a consultoria, ou a gente ia gastar 1 ano batendo cabeça para tentar fazer. Eu tive vários exemplos assim já, de sentar para conversar. Senta para conversar com a pessoa na segunda e fala, não, estamos pensando em fazer algo assim e tal, o cara te marca uma reunião para quarta-feira. Eu pensei, pô, mas né, ele está carente, 2 dias, acabamos de conversar, vamos lá tirar as dúvidas dele. Na quarta-feira ele me vem com o projeto pronto. Eu falei, caceta, mas
como é que você conseguiu fazer isso em 2 dias? E assim, a gente está se surpreendendo todo dia com determinadas coisas e com algumas coisas extremamente excepcionais. A gente está adaptando o nosso ambiente, então, a gente daqui a 2 semanas vai parar a nossa administração central para quebrar e reformar, mudar totalmente o ambiente de trabalho para ter um espaço mais colaborativo, para ter um espaço em que as pessoas possam interagir melhor e ter mais inovação, para ter um espaço em que as pessoas possam ter mais conforto, o exemplo de você ter, agora eu preciso descansar, eu tenho que ter um lugar para descansar, né? Ou a mãe que volta de licença maternidade e precisa amamentar, ela precisa ter um lugar para amamentar, para dar exemplo de coisas extremamente básicas. Então, acho que assim, a gente está aprendendo todo dia com a garotada que está entrando. 2, a gente está tendo que se adaptar, né? Porque, no final de contas, a gente ainda é o modelo antigo, ainda é o tiozão, né? A empresa de bricks and mortar, aquele jantar na casa do seu tio que tenta fazer piada e acha que é legal e que está dentro da turma ou do ambiente. Mas eu acho que mais importante do que isso, a gente está aprendendo uma outra coisa. A gente tem um modelo legal pra caramba de formação de liderança, né? Parece uma bagunça essa carreira, mas se você for olhar competência a competência, nos pontos, esse modelo forma líderes de uma maneira bastante completa. Só que esse modelo forma líderes iguais. Se eu contratar todo mundo nas mesmas faculdades e der a mesma experiência de carreira, eu vou ter o mesmo output lá no final. E o que a gente está aprendendo é que a gente precisa, se a gente quer crescer top line, se a gente quer ser uma empresa mais inovadora, se a gente quer estar na velocidade e não ser disruptado aqui por um Uber ou por uma empresa como essa, a gente precisa ser uma empresa mais diversa. E aí, ser uma empresa mais diversa fala de trazer essa molecada, mas fala de ter mais mulheres na liderança, fala de ter mais pessoas de origens diferentes vindo para o trabalho, fala de contratar pessoas em níveis mais altos da carreira, sabendo que isso vai ter um determinado risco, porque a gente não contrata porque o cara tem que ter a cultura, mas aí eu não trago o conhecimento que esse cara tem. Então, imagina o tanto de conflito que a gente tem para conseguir preservar a cultura e ter um ambiente mais diverso. E, enfim, estamos aprendendo, estamos no meio da jornada. Bom dia. Eu trabalhei 13 anos na área financeira e há 7 anos eu migrei para a área de RH. E assim como você, eu também estou apaixonada por essa área. Dentro da sua transição de carreira, eu queria saber assim, o que mais te impulsionou, né, para você voltar para a área de gestão de pessoas. Porque, para mim, o que me impulsiona em me manter nessa área e seguir nessa área é a valorização do capital humano, o que é primordial. Então, eu queria saber de você, o que para você assim, mais te impulsiona e se você quer se manter nessa área, da área de gestão de pessoas. Acho que, quero, mas acho que independente da função que eu tiver, uma das coisas que eu aprendi é que o presidente da companhia pode ser a pessoa de gestão de pessoas, o dono de uma BU, Business Unit, pode ser a pessoa de gestão de pessoas. Acho que tudo que você aprende em recursos humanos, você pode levar para a sua vida inteira. Eu costumo dizer para os líderes da companhia que todo mundo deveria passar pela área de RH como business partner ou conhecer os projetos, e isso faria dessas pessoas muito melhores, ou líderes muito melhores. A gente não consegue fazer por questão de oportunidade, etc. e tal. Eu vou plagiar um pouquinho aqui o Wilson. Acho que o principal ponto de estar na área de RH é gostar de gente. Eu gosto, me dá prazer ver as pessoas se desenvolvendo. Me acharam maluco, por exemplo, quando eu falei, a Mari vai sair. Não, pelo amor de Deus, volta com ela, convence, aumenta o salário. Eu falei, vocês não estão entendendo, não é salário a discussão. Não é ambiente. Eu acho que ela está feliz fazendo o que ela está fazendo. Não vou mudar ela de posição. Aliás, ela está saindo para fazer o que ela está fazendo, porque ela trabalhava com recrutamento e seleção. E eu fico feliz de ver a GUP se desenvolvendo e o que está acontecendo, mesmo sabendo... Olha que loucura, né? Você fala, não é nem a tua empresa, é o teu negócio, porque você perdeu uma pessoa do time, está tendo que trabalhar mais, está quebrando a cabeça porque tem outras pessoas que ou não está avançando nas coisas na velocidade que você avançaria, mas você fica feliz de ver esse desenvolvimento. Eu acho que quando isso acontece, você se identifica com a área de RH. Tem coisas que são mais difíceis, óbvio, como tudo na vida, então, no final das contas, você tem que influenciar as pessoas. É muito mais fácil quando você pode tomar a decisão e fazer acontecer. Para quem conhece a Ambev um pouco mais de perto, imagina
a dificuldade que a gente tem de ter que fazer através das pessoas, em vez de simplesmente ir lá e arregaçar a manga e fazer, mas para mim está sendo um aprendizado enorme, né? Foi desde o começo, na função como diretor de RH, e está sendo agora na função atual. Legal. Não. Mas dá tempo para mais uma? E acabamos. Oi, boa tarde. Conhecendo um pouquinho da Ambev, a gente sabe que o modelo de gestão, hoje já é considerado um modelo tradicional, né? Um modelo de gestão pelas diretrizes, gestão por resultados, enfim, e meritocracia também por resultado. Como que vocês estão se preparando e, para você, o que é importante como competência de um profissional de RH hoje com todas essas novas, eu não vou nem chamar de tendências, mas com essa nova onda mesmo de Big Data, de People Analytics, que você tem muita informação, mas que o profissional de RH precisa se desenvolver para poder interpretar essas informações e tomar algumas decisões, talvez de forma até mais rápida, né? Eu acho que eu vou dividir a resposta em duas partes. A primeira é sim, a gente é uma empresa de bricks and mortars, com processos tradicionais, etc., mas a gente tem algumas características que ajudam a gente a viver essa transformação muito mais fácil. É uma empresa informal, desde o início, em sua cultura, é uma empresa com poucos níveis hierárquicos, em que a gente está acostumado a dar uma responsabilidade muito grande para as pessoas num estágio bem inicial da carreira. O exemplo, eu com 27 anos de idade, assumi uma gerência de fábrica. Eu brinco, eu falo que essa é a empresa perfeita, a carreira que eu pus ali é a carreira perfeita para a geração Y. Eu tive 11 empregos em 16 anos. Me dá uma empresa em que o cara tem 11 empregos diferentes em 16 anos de companhia. Então, acho que tem algumas características, sim. 2, eu acho que a Ambev está atrasada e a gente está tentando se desenvolver e acelerar em algumas coisas que a gente está fazendo com Big Data, com Analytics e etc. E tal. Tem muito case legal de modelo de predição de turnover, modelo de predição de performance, modelo de definição de perfil de recrutamento para determinadas funções. A gente estamos com algumas startups ajudando a gente a desenvolver competências que a gente não tem. Mas o terceiro ponto é, se eu não adequar o meu time, ou não trouxer determinadas competências para o meu time, eu não vou conseguir passar por essa transformação. Não sei quem leu o livro aqui do Laszlo Bock, que é aquele Work Rules, o amarelinho. E tem um negócio que ele fala que eu acredito muito, né? Ele fala um terço, um terço, um terço. Ele acha que o time de RH tem que ser composto um terço por people, human resources, o psicólogo, o antropólogo, o sociólogo, etc. Um terço tem que ser por administradores, né? Que ele chama de consultants, que é pessoas que conhecem de desenho de processo, de mapeamento de melhoria contínua, de Six Sigma, etc. e tal. E um terço tem que ser de estatístico, de data science. Nós não temos esse um terço de data scientists. Nós estamos começando a formar. Vou até pedir para a Patrícia aqui o contato dela, depois eu vou tentar entender como a Accenture pode ajudar a gente, o que eles estão fazendo. Mas eu tenho 2 caras dentro do time de RH hoje inteiro, que eu posso chamar de data scientists, ou que têm o conhecimento para a gente poder usar todas essas ferramentas. Hoje, eu estou comprando tudo isso externo, porque eu ainda não tenho a competência internamente. Mas eu acho que o caminho no futuro é eu adequar o meu time para eu ter esse um terço, um terço, um terço. Senão, eu posso falar, vai ser bonito, etc. e tal. O meu cara que está lá não vai nem entender do que estamos falando quando a gente fala de desenvolver um modelo de inteligência artificial para aprender uma determinada função ou para determinar um perfil de recrutamento e seleção. Tá? Bom. Obrigado, gente.